Um inscrito aqui do canal mandou um comentário aqui em um dos vídeos hoje, pedindo para ensinar como emitir uma RT de projeto de engenharia, tá? Projeto estrutural. E esse assunto, pessoal, ele é muito importante, tá? A gente tem que levar em consideração que é um assunto muito importante. Porque a RT, ela não é só uma taxa, ou ela é um documento que você paga após você entregar o seu projeto, tá? A RT é um documento que registra oficialmente qual que é a sua responsabilidade técnica naquele serviço. Então, se você preenche errado, você pode acabar assumindo uma responsabilidade, pessoal, que você não vai querer ter assumido, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como pensar e como preencher uma RT para o projeto de galpão de estrutura metálica, tá? Igual a gente já aprendeu aí, um galpão 20 por 30 aí tranquilo, tá? Quais campos merecem mais atenção e principalmente como deixar o escopo bem claro para não confundir o projeto com execução de obra ou acompanhamento de obra. Para quem ainda não me conhece, pessoal, eu sou o Maicon Franzin, sou um engenheiro civil, trabalho na área de projetos de estrutura, principalmente na área de projetos de estruturas metálicas, faço projeto em BIM, sou especialista em BIM, faço parte de orçamentação para obras públicas e também documentação técnica para obras. Tá? Aqui no canal eu compartilho conteúdo prático para engenheiros e estudantes, tá? E também projetistas que estão aí no caminho, que querem trabalhar de forma mais profissional na engenharia ou na arquitetura. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui eu sempre trago exemplos reais e prática profissional. E se você já trabalha ou quer trabalhar com projeto estrutural, aproveita e se inscreve, viu? Porque esse vídeo aqui pode evitar muita dor de cabeça lá na frente. Pessoal, antes de abrir o sistema do CREA, eu poderia abrir o sistema do CREA aqui e a gente já iniciar o preenchimento mostrando passo a passo. Mas eu quero deixar claro que você, antes de abrir o sistema do CREA, você precisa entender o para que você foi contratado. Às vezes, muitas vezes, isso traz dificuldade para a pessoa quando ela fecha o contrato e tal. O que eu vou colocar na minha RT? Pessoal, na RT você coloca só aquilo que você foi contratado. Não faz sentido você ter sido contratado para fazer um projeto e você colocar na sua RT que você vai fazer acompanhamento de obra. Ou que você vai colocar na sua RT que você vai fazer a execução daquela obra. Ou se você vai fazer o acompanhamento da execução daquela obra. Não faz sentido nenhum, pessoal. Você sempre tem que levantar quais são as atividades que estão no seu contrato. As atividades que estão no seu contrato, você vai colocar na sua RT. Por quê? Se ela está no seu contrato, elas são de suas responsabilidades. Você tem que entender que aquilo que você projetou, aquilo que você participou, que você executou, mesmo que você tenha uma equipe, você tem que entender que a responsabilidade técnica cai sobre você. Então você não vai atribuir responsabilidade técnica sobre um projeto que não tem nada a ver, que não foi você que fechou, sobre uma execução que você não vai acompanhar. Tome muito cuidado, porque a RT é para o resto da vida, ela vai estar vinculada ao seu nome. Se um dia te der dor de cabeça, der problema na obra, eles vão procurar um engenheiro. Vamos imaginar uma situação simples aqui. O seu José te procurou, quer fazer um barracão ali 30 por 50, para ele ali alugar de galpão, tudo na cidade. E ele te procurou e falou assim, ó, Michael, ó, tô precisando ali de um projetinho, você faz um projetinho ali para mim, mas Ciclano vai executar e Ciclano não gera RT, ali é um serralheiro que não gera RT e tal, e eu preciso para aprovar na prefeitura uma RT de execução. E você, opa, não, tá tranquilo, tá? Não precisa me pagar nada não, só paga RT lá, uma coca, tá tranquilo. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Se for mão de obra que você não conhece, se for pessoas que você não vai acompanhar, se for uma execução que você não vai estar perto, não assine esse RT. Caia fora, porque se futuramente der problema, se o Zé lá, o Jorge, que vai executar essa estrutura, ele executar diferente do seu projeto, e essa estrutura der problema, o problema vai ser seu, tá? Você assinou a RT de execução. Então, você, tecnicamente, você está assumindo a responsabilidade de ter olhado o projeto, de ter executado o projeto e ter conferido esse projeto. O erro não vai ser do projetista. Não, indiferente se seja você, ou Ciclano ou Bertrand. A RT de execução está no seu nome. Muito cuidado. Filtre bastante essas coisas. Acontece muito isso, tá? A pessoa procurar para você assinar uma RT de execução. Fique atento. Muitas vezes não vale o preço que você vai cobrar disso daí. Então, pessoal, depois que o escopo estiver pronto, tudo certinho, você já tiver levantado as áreas, a área de construção, o que o seu contrato estabelece, quais são as disciplinas que o seu contrato estabelece, se você vai executar, se você só vai projetar. Depois de levantar todas as informações, colocado em uma tabela, colocado em um arquivo Word, com o nome do seu contratante, com o documento do seu contratante, com a localização do seu contratante e da sua obra, você parte para o site do CREA. Então aqui eu estou no site do CREA do Estado de São Paulo, mas de alteração aí de estado para estado vai ser mínima, tá? As alterações são poucas.
Então aqui entrando no site, a gente tem aqui acessar o CREA On. Em 2026, pessoal, o CREA ele teve uma atualização no site, então eu estou achando ele bem mais didático e bem mais fácil para executar as tarefas. Então partindo agora para a execução, você vem aqui em serviços de ART, e como a gente quer preencher uma ART de obra ou serviço, o que seria o serviço ou projeto, você vem nessa opção aqui, ó, preenchimento de ART de obra e serviço. Você clica nela, ela vai abrir uma aba falando que eles estão testando uma versão beta, que por enquanto todas as RTs que eu gerei aqui saíram perfeitamente, não deu problema nenhum. Então você vem aqui e clique para abrir uma nova RT. Aqui ele já vai carregar a aba mostrando o início para você começar. Então pessoal, aqui a gente tem os dados iniciais. Forma de registro, a gente tem 3 opções. Dessas 3 opções, a inicial, a substituição com modificação de objeto do contrato ou atividade técnica contratada, e a substituição retificadora. Nesse momento, a gente vamos falar só da inicial. As outras, caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Então, a RT inicial. Participação técnica. Aqui eu vou explicar 3 itens. A equipe vinculada e a individual. Começando pelo individual. Como no próprio nome já diz, é uma RT só sua. Tá? Você não vai ter vínculo com nenhuma outra pessoa ou nenhum outro profissional. A RT de equipe, quando você é o chefe da equipe, quando você é o gestor do contrato. Um exemplo, eu tenho uma empresa e essa empresa eu tenho engenheiro elétrico, eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho engenheiro ambiental. E o meu contrato engloba todo esse pessoal. E eu não posso assinar elétrica, certo? Ou se eu puder assinar, se o engenheiro civil puder assinar, é até baixa tensão. Tem uma quantidade de carga lá. Então, o que é a equipe? Mas eu sou o gestor. Então eu vou gerar uma RT de equipe. E essa RT de equipe, que é a minha RT principal, que eu vou ser o gestor do contrato, ela vai se vincular às demais. Então, na hora que o engenheiro ambiental for elaborar a RT dele, ele tem que vincular a minha. Aí ele usa a equipe vinculada. Então, eu sempre tenho que emitir a minha RT primeiro, do gestor do contrato, para depois o pessoal da equipe emitir a RT deles. Então, para esse exemplo, vamos trabalhar como individual. Se você colocar a equipe vinculada aqui, ele abre esse campo e você preenche aqui com o número da RT do gestor do contrato. Então aqui, individual, ação institucional não precisa preencher, número de RT vinculado ao contrato. Se o contrato já tiver uma RT, você vincula. Tá? Um exemplo, o pessoal do órgão público ou da pessoa que te contratou tem uma outra RT e você vincula. Eu não vinculo desde que a não ser que eu esteja trabalhando com coautor ou equipe vinculada. Ação institucional, não preencho. E aqui aparecem as empresas quando você faz parte do quadro técnico. Tá? Aqui está aparecendo a empresa que eu faço parte do quadro técnico. Se você fazer parte de várias empresas, vai aparecer aqui todas. No caso, você pode selecionar a empresa, tá? Ou você pode preencher uma RT sem empresa normalmente, tá? Então você vem avançar. E aqui começam os dados do contrato, pessoal. Então você tem que selecionar primeiramente o tipo de contratante. Se ele é uma pessoa física, se ele é uma pessoa física estrangeira, se ele é uma pessoa de jurídica de direito público ou privado, ou se é de jurídica estrangeira. Aqui, para exemplo, a gente vai trabalhar com pessoa física. E aqui ele pede um CPF. Vamos tentar colocar um CPF aqui para ver se passa. Ele não vai passar. Eu vou preencher aqui depois, mas eu vou explicar os campos, depois eu preencho aqui e oculto os campos para vocês, tá? Aqui, a contratante, então o nome da pessoa ou o nome da contratante. O número do seu contrato, então aqui vai variar conforme o contrato seu, contrato de prestação, se for serviço de licitação já vem um contrato. Então aqui o número do contrato eu vou colocar 01. Quando foi celebrado esse contrato, então aqui você coloca a data de celebração do contrato, você clica aqui, vamos colocar que foi hoje. O valor da obra, se você foi contratado para o projeto, você não sabe o valor final da obra ainda. Então não precisa preencher, tá? A gente verifica que não é um campo obrigatório. Porém o valor do contrato é. Aí você coloca aí o valor que você foi contratado para fazer esse projeto. Aqui vamos usar aqui 15 mil reais, beleza? E aqui o endereço da contratante, então o endereço da pessoa que te contratou. Então você coloca o CEP, coloca o tipo de logrador. Na hora que você coloca o CEP aqui, ele já vai cadastrar todos os outros demais itens, tá? Pessoal, eu vou preencher aqui rapidinho e depois a gente já vai para a próxima, tá? Depois de tudo preenchido, pessoal, vocês vêm aqui em avançar. E aqui os dados das obras e serviço. Então aqui o que a gente precisa preencher? O dado da onde vai ser a nossa obra. Tá? Lá foi o dado do nosso contratante. Então pode acontecer muitas vezes o quê? O nosso contratante ele mora em uma casa e ele vai fazer o projeto de um barracão, certo? Então você, lá no dado do contratante, você coloca o endereço da residência dele e aqui em dados da obra e serviço você coloca os endereços
da obra onde vai ser executado. Então ele pede a data de início. A data de início, normalmente eu sempre coloco a data de início do contrato, certo? Ou da ordem de serviço. Então vamos colocar aqui também dia 26. E a previsão de término. Pessoal, se você tiver um contrato 100% estabelecido, você coloca exatamente a última data. O que acontece em licitações em órgão público? Normalmente a gente tem aditivos de prazo porque vai se estendendo, vai aparecendo dificuldades e tal. Então, para a gente não ficar retificando a RT toda hora e ter um custo com isso, a gente coloca para o final do ano. Isso é um padrão que a gente vem adotando, que a maioria dos órgãos funciona. O que acontece? Ao final da obra, tá? Ao final você entregou o seu projeto, você finalizou o contrato, você recebeu definitivamente o contrato, você tem que retificar essa RT e mudar a data para finalização do contrato. Então, assim, para o órgão público a gente trabalha desse jeito e está funcionando perfeitamente, a gente retifica uma única vez, tá? E se já tiver problema com área, a gente já retifica também. Então, a previsão de término. A finalidade, ele vai ser um barracão para quê? Ele vai ser um barracão agrícola, artístico, cadastral. Então, assim, tem bastante questões aqui, tá? Você preenche conforme é o seu padrão. No caso aqui vai ser um barracão rural. Tem código de obra pública? Normalmente, se você está preenchendo para projeto, não. Aqui você preenche o CPF do proprietário e o nome do proprietário, tá? Ou se for CNPJ. Vou preencher aqui, é obrigatório, tá, pessoal? E aqui ele pede a mesma coisa, ele pede o endereço da onde que vai ser a obra. Eu vou preencher aqui, se você não preenche, você não consegue avançar. Preenchendo, você vem em salvar. Ele salvou já o certinho aqui, a data de início, a previsão de término, o endereço e o local. Feito isso, você vem em avançar. Vindo em avançar, agora a gente entra nas atividades profissionais. Pessoal, aqui tem que tomar bastante cuidado. É aqui onde entra a sua responsabilidade técnica. Para esse projeto, a gente vai tratar de 3 disciplinas, sendo uma, elaboração de projeto de estrutura metálica, elaboração de fundações em estacas profundas e elaboração de orçamento, certo? Para edificação. Então, a gente vem aqui em pesquisa integrada. Eu gosto bastante desse novo sistema do CREA, por quê? Porque você pode vir aqui digitar estrutura metálica. Ele já vai filtrar tudo que tem de estrutura metálica. Então, você tem lá área de atuação, estruturas, sub-área de atuação, estrutura metálica e o tipo de obra. Aqui ele está colocando de montagem de estrutura metálica para edificação. Não é o nosso caso. Então, estrutura metálica para andaime. Também não é o nosso caso. De estrutura metálica, ó, área de atuação, estrutura metálica, de estrutura metálica para edificação. Esse é o mais correto. Atividade. O que é a minha atividade? Pessoal, aqui tem vários itens. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui. Como que você vai preencher aqui? Ó, tem execução de obra, tal. E aqui você preenche como, tá? No seu caso, você está fazendo o quê? Um projeto. Então, você vem e preenche como projeto. Nível de atuação. Esse projeto ele é o quê? Ele é um projeto básico, ele é um projeto executivo, ele é você só está fazendo a concepção, é só uma assessoria. No nosso caso, é um projeto executivo, certo? Então, como que ele foi feito? Ele foi executado em BIM. Ele foi elaborado em BIM. Então, como é que você fez? Um projeto em BIM, até por causa disso que tem um treinamento de estrutura metálica no Revit em BIM, tá? Então, a gente pode colocar aqui elaboração em BIM. Se quem tiver interesse, vou deixar na descrição o meu treinamento de estrutura metálica em Revit. E unidade, você pode colocar aqui em metro quadrado. Então, quantificação, 600 metros quadrados. Inclui a atividade. Agora a gente vem aqui, limpa o filtro e vem em fundações. Agora ele já aparece as fundações. Em estaca de concreto moldadas em loco. Fundações profundas é o que eu preciso. Mesma coisa, então vem, digito projeto. Elaboração em BIM. Aqui metro quadrado. E aqui 600 metros quadrados. Tem gente que prefere preencher estacas por comprimento de profundidade. Varia, tá? Para licitação, que é o que importa pra gente, o pessoal perde bastante acervo técnico em metro quadrado. Então por isso que a gente preenche em metro quadrado. Vem em limpar filtro e aqui entra o pulo do gato, pessoal. Quando você vai fazer orçamento, você pode fazer um orçamento de estrutura metálica, como a gente fez. Porém, se tiver mais em torno, tipo assim, se contrataram para fazer também do arquitetônico, da alvenaria e tal. Então você tem que entrar com edificação. Vamos tratar nesse caso. Então a gente vai digitar aqui edificação. E aqui a gente vai procurar no que a nossa edificação se enquadra. Que edificação de alvenaria, edificação
de madeira, edificação para fins comerciais, fins diversos, fins industriais, fins residenciais. E aqui tem a opção, construção e edificação em materiais mistos. Por que materiais mistos? Então, a fundação em concreto, eu tenho alguns pilaretes de fechamento da alvenaria em concreto, eu tenho viga baldrame para a fundação de concreto, da fundação das paredes, eu vou ter também ali a alvenaria, eu vou ter estrutura metálica, eu vou ter o telhamento, então são vários materiais, tá? Então, para esse caso, material misto. E aqui vem o pulo do gato também. Em vez de você colocar projeto, você vai colocar aqui elaboração de orçamento. Como que foi feita essa elaboração? Pode ter sido em BIM ou foi só uma simples elaboração. No caso aqui a gente vai colocar em BIM também, porque como tinha os quantitativos em BIM, foi tudo em BIM. E metro quadrado. Então, 600 metros quadrados também. Inclui atividade. No caso aqui, é só isso, pessoal. Para esse projeto, é só isso. Foi para isso que o meu cliente me contratou. Tranquilo? Então agora a gente vem em avançar. E aqui, outro ponto importante, pessoal, a observação da RT. Então aqui você tem que preencher com muito cuidado. Então você tem que colocar o número do seu contrato, o valor do seu contrato, o que o seu contrato estabelece, qual que é a metragem da sua edificação, o que é essa intervenção, para que você está fazendo essa intervenção, quem que é seu cliente, tá? Então você tem que colocar todas as observações necessárias para a execução. Então eu fiz a elaboração de projetos, fiz memorial descritivo, fiz a elaboração de projetos executivo, não vou fazer o acompanhamento da obra, o meu contrato é um número tal, o valor de contrato é um número X. Então aqui, quanto mais observações você colocar, melhor, pessoal. Eu vou deixar um e-book na descrição, gratuitamente, com o passo a passo, igual eu estou ensinando aqui no vídeo, só que de forma mais rápida. Então vocês baixam lá, vai estar gratuitamente, vai ter algumas opções de observações para vocês preencherem aqui, de acordo com o projeto de vocês. Aí entra dois itens aqui. Essa RT ela resolve conflitos ou litígios? Pessoal, não. Sua RT ela não resolve esse tipo de coisa, a não ser que ela seja específica para isso, tá? Alguma coisa específica ali que você vai precisar. E aplica a regra de acessibilidade? Isso daqui, pessoal, tem que ter para todo projeto. É obrigatório o seu projeto atender às regras de acessibilidade. Então, mesmo você sendo engenheiro civil, o seu projeto tem que estar dentro das regras de acessibilidade. Então, muita atenção com isso daqui, evitar degraus excessivos, evitar rampa com inclinação excessiva. Então, faça verificações da NBR de acessibilidade, 9050. Então, tome muito cuidado em relação a isso. É obrigatório a ter. Feito isso, você conclui o preenchimento e você vai ter aqui o localizador, porque como você não pagou ainda, eles te dão um localizador para ficar fácil para você achar no CREA, e o valor da sua RT. E aqui todos os dados para simples conferência. Tá? Você pode imprimir um rascunho. Então, se você imprimir um rascunho, você vai conseguir ver ela com cara de RT, só que ela com uma tarja, esse é o número da RT, certo? E depois, se você vir aqui em finalizar e enviar, ele manda para o carrinho e você paga e ela vai ser liberada. Voltando aqui, pessoal. Então, assim, antes de vocês finalizarem a emissão da RT, o que eu indico para vocês? Faça uma verificação geral. Se você tiver impressora, imprime ali o rascunho da RT e vai com caneta. Meu contratante está certo, o valor do meu contrato está certo, o número do meu contrato está certo, a data de início do meu contrato está certa, as atividades estão corretas. Então faça essa verificação do seu RT, tá? Para evitar de você ter que pagar a sua RT depois novamente, precisando retificar ela. Então, tome muito cuidado. Pessoal, se esse vídeo ajudou vocês, deixa o like, tá? Porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo técnico também merece alcançar mais engenheiros e estudantes e pessoal que está iniciando na área. Comenta aqui embaixo se você quer que eu grave uma segunda parte mostrando uma RT de projeto estrutural para execução e acompanhamento de obra, tá? E se você trabalha com estrutura metálica no Revit, pessoal, orçamento, projeto estrutural, tanto de concreto, tanto de metálico. Vou começar a postar algumas aulas de concreto aqui também. Se inscreve no canal, porque eu trago conteúdos práticos da engenharia real sem enrolação nenhuma.